Nós vamos falar novamente sobre o livro Nosso Lar, do Chico Xavier, que é psicografia do espírito André Luiz. Esse livro ele traz informações fantásticas. Ele é maravilhoso, não é apenas porque ele descreve a vida no mundo espiritual, coisa que nós não tínhamos assim uma noção realmente antes dessa obra do Chico Xavier. Com esta obra ficou muito diferente a concepção do mundo espiritual, de como é que se vive depois que se deixa esta carne. Nós todos gostamos de viver, eu gosto de viver, gosto da minha vida na Terra, e as experiências que se sucedem todos os dias são maravilhosas, estamos sempre aprendendo, a evolução é permanente, mas a vida na Terra também tem os seus entraves. E chega um momento que todos nós queremos voltar para casa. Este momento que nós queremos voltar para casa, geralmente ocorre quando a gente já está velho, quando a gente já está doente, quando o nosso organismo não funciona direito, quando a gente está passando por dificuldades enormes, então dá aquele desejo de voltar. Então nós ficamos, daí neste momento, nós realmente nos questionamos como é o mundo depois da vida na Terra. E o André Luiz trouxe essa explicação nessa obra maravilhosa que é A Vida no Mundo Espiritual, e começa com o livro Nosso Lar e se encerra com o livro Depois da Morte. Eu recomendo que todos leiam essa sequência de livros, porque eles são realmente fabulosos. Eu já li, já reli, estou sempre relendo, e neste momento nós estamos buscando informações assim que são aquelas que a gente deixa passar, porque o romance é muito interessante, é muito gostoso, então a gente acaba se empolgando com o romance e acaba perdendo aquelas passagens maravilhosas que fazem toda a diferença na nossa vida se nós estivermos prestando atenção. Então hoje nós estamos aqui lendo, e pretendemos trazer alguns comentários sobre o capítulo 26 do livro Nosso Lar. O título é Novas Perspectivas. E é interessante porque o André Luiz até agora, o que ele era? Ele era um grande curioso. E acredito que eu também seria um grande curioso se eu estivesse no mundo dos espíritos, chegando lá, encontrando uma cidade, toda uma estrutura, eu ficaria realmente curioso. E o André Luiz estava se colocando deste modo, como um homem muito curioso, em busca de informações o tempo todo, até que, como nós vimos no capítulo 25, a senhora Laura chamou a atenção do André Luiz. O André Luiz, a curiosidade é boa, mas ela pode ser também prejudicial se ela não tiver um fim útil. Então, por isso eu te recomendo que aproveite o tempo aqui no Nosso Lar para você aprender. Curioso, tudo bem, seja curioso, pesquise, mas produza. E ele então cai na real. Ele no capítulo 26, ele vai em busca então de auxílio para produzir. E agora ele vai dizer que o seu grande desejo é fazer alguma coisa. Até o espírito que o conduz até esse ministério onde ele vai trabalhar, ele está assim estranhando, porque o André Luiz não perguntou nada. O André Luiz até fala que ele mudou completamente a perspectiva, porque agora ele quer orar. Ele quer haver suas orações, agora ele está rezando bastante. Ele está pedindo a Deus que o auxilie. Então, quando ele chega lá no ministério, ele é recebido por um ministro que se chama Genésio. E esse Genésio até estranha, ele até fala assim, é mesmo você o ex-médico? Por quê? Porque o André Luiz agora ele chega e se confessa prepotente, orgulhoso. Ele fala que antes ele estava em busca de fazer-se revelar aquela sua personalidade forte, orgulhosa, vaidosa. Mas agora ele mudou, ele diz, eu quero realmente fazer alguma coisa, porque eu tenho recebido tanto, e eu não tenho dado nada.
Olha só a colocação do André Luiz. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Então agora ele mudou a perspectiva, agora ele já não está mais curioso, ele já não está buscando mais apenas se revelar a alguém especial, como ele sempre se julgou ser. Agora ele está querendo produzir. A nossa encarnação aqui na Terra não é muito diferente disso. Nós recebemos muitas dádivas, muitas. A maior de todas é a dádiva do esquecimento. Nós encarnamos e esquecemos os crimes que nós cometemos em vidas anteriores. Nós chegamos aqui e temos uma oportunidade inteiramente nova. Ah, mas eu, por exemplo, tive condições muito adversas. Isso é. Mas todas as condições que você recebeu, você participou da escolha. E você escolheu esta ou aquela condição porque você acreditava que se você não tivesse este freio, aquele freio, você falharia novamente. Então, por isso que muitas vezes a pessoa vem com grandes dificuldades, por exemplo, no setor econômico. Por quê? Porque a facilidade dos recursos materiais provoca a grande maioria dos desastres morais. Quem tem grandes facilidades econômicas ou facilidades econômicas, que não tem que se preocupar em ganhar o pão de cada dia, geralmente encontra uma facilidade muito grande em se perder moralmente. Por isso é comum os espíritos pedirem para virem com este dificultador. Precisarão trabalhar muito. Por quê? Porque vão ter que ocupar o tempo. Vão ter que estudar muito para alcançar uma determinada posição. Por quê? Porque esta posição, para ser alcançada, vai exigir tempo. E o espírito quer, com isso, se coibir, se inibir a si próprio de perder tempo com coisas que só o levariam para a falência moral. Então, portanto, quando nós estamos aqui na Terra, nós temos que ter essa atitude do André Luiz, permitindo seja convertida a minha permanência nesta vida, ou no caso dele, neste ministério, em estação de aprendizado. E o nosso irmão aqui, o ministro Genésio, vai dizer para ele uma coisa muito importante que vale para todos nós, em qualquer circunstância da nossa vida. Eu vou ler para ficar bem clara a mensagem do ministro Genésio. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Então, muitas vezes nós estamos dizendo que nós queremos aprender algo, mas não aparece o professor, não aparece o mestre, não aparece aquele chefe que nos ensinará. Por quê? Porque realmente nós não estamos preparados. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização de seus desejos. Prestemos atenção nos requisitos necessários para nós alcançarmos os nossos desejos. Isso não vale só para as cidades espirituais, vale aqui para a Terra, é a mesma coisa. Hoje, já passando dos 60 anos, eu posso testemunhar que é exatamente assim. Vejam só, quando o discípulo está preparado, Deus envia o professor, ele envia o mestre. Às vezes é um chefe muito exigente, mas é aquele que vai nos preparar e nos ensinar, porque nós estamos prontos para receber o ensinamento. Eu me recordo da minha faculdade, o professor mais exigente, aquele que a gente tinha uma assim, a maior... Você olhava para ele e dava até uma coisa ruim na gente, porque a gente sabia que ia ser muito difícil a prova dele, ele ia exigir muito. No entanto, foi aquele professor que determinou o êxito da nossa carreira profissional. Me lembro do meu segundo grau.
os professores de matemática, aqueles professores que eram realmente exigentes, que faziam a gente pensar e estudar muito, foram os professores que marcaram a minha vida. E é assim com você também. Então, quando nós temos alguém exigente cobrando de nós um comportamento, pode apostar. Este exercício vai fazer toda a diferença na nossa existência. E é a diferença para o êxito. Então, por exemplo, quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor, mas nós temos que recebê-lo. Nós temos que ter humildade de aceitar as lições. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Eu estou procurando trabalho, você está procurando trabalho, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. O trabalho não apareceu ainda? Ah, talvez seja porque você não está pronto. Eu tenho visto inúmeras ofertas de trabalho que ficam sem ninguém procurando a oportunidade. Preste atenção. E nós veremos que há muitas pessoas, talvez esteja acontecendo conosco, que existe sim uma oportunidade de trabalho, mas eu não estou realmente interessado no trabalho, ou pelo menos eu não estou interessado naquele trabalho. Aí eu não tenho direito de reclamar de falta de oportunidade. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Todos nós temos. Nós recebemos recursos infindos. Alguém recebe recursos da saúde, o outro recursos econômicos, o outro recursos escolares, e assim vai. Alguns recebem todos esses recursos. Mas o que nós estamos fazendo para retribuir? Porque se nós não estamos aproveitando a oportunidade e produzindo muito, nós estamos deixando a nossa vida passar em branco. E isto significa um enorme compromisso e um grande desespero quando voltarmos para o mundo espiritual. Porque a vida aqui na Terra passa muito rapidamente. Muito rapidamente. E neste momento que o Covid assola a humanidade, nós temos visto pessoas, jovens, desencarnarem de um dia para o outro. Meus irmãos, pensemos muito nisto. Pensemos nas oportunidades que Deus tem nos dado e da dívida que nós temos para com Deus. E vamos agarrar com as duas mãos todas as chances que nós temos de produzir. Produzir no bem, produzir profissionalmente, produzir nas nossas atividades intelectuais, produzir nas nossas atividades artísticas, esportivas, enfim, vamos produzir para nós fazermos jus ao nosso momento existencial. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e lhe dê muita paz. Se você gostou do nosso canal, espero que continue conosco e o recomende para os seus amigos.